Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo aqui tá tudo joinha. Já de início eu quero pedir para você dar uma olhadinha lá na minha playlist, na seleção de vídeos que eu tenho feito, que eu tenho gravado. E assista lá. Eu tenho certeza que você vai gostar de alguns. Deixa aí o seu like, o seu joinha, os seus comentários, para que o YouTube compreenda que esse conteúdo está agradando vocês aí do outro lado, tá bom? É muito importante as visualizações, os comentários e também os likes aí, tá bom? Desde já eu te agradeço. Vamos lá então. Hoje eu vou estar falando sobre a lei da atração, um assunto que eu gosto muito, que eu creio piamente na lei da atração, porque para mim a atração é o que surge ali o meu milagre, pela crença, né, em alguma coisa é o que atrai coisas para minha vida. Eu vou estar falando do modo em que eu acredito, e você do outro lado aí é lógico que você está livre, né? Cada um de nós temos uma forma de pensar, de raciocinar, e eu vou estar passando um pouquinho a forma que eu acredito nesta lei e como tem manifestado coisas na minha vida através desta lei. Tudo que nós pensamos acontece. Agora de pouco eu estava ali, tinha terminado já de fazer as coisas aqui na minha casa, e eu pensei assim, acho que eu vou gravar um vídeo, e agora eu estou aqui na frente das câmeras gravando este vídeo. Estou aqui com uma caneta também na minha mão, e com toda certeza, para essa caneta estar aqui, alguém pensou nesta caneta em algum dia, pensou em fazer este tubo, colocar tinta aqui dentro com esta ponteira, porque nós sabemos que lá na antiguidade eles usavam pena com um tintureiro, eles colocavam ali na tinta a pena e escrevia. Mas algum dia alguém pensou, né? E depois esse pensamento agora, ó, está aqui na minha mão, é um pensamento materializado nesta caneta. Então, os nossos pensamentos, para você compreender, criam as nossas realidades. E eu vou estar falando um pouquinho do que aconteceu na minha vida. Eu um dia estava bem cansada, quando eu era bem jovenzinha ali, cansada de trabalhar. Eu trabalhava bastante mesmo, eu era vendedora, estava cansada, queria parar. E eu pensei assim, eu quero um marido, eu quero me casar. Coloquei na minha cabeça, eu quero me casar com um moço trabalhador, olha só, e honesto. Foi o que eu coloquei ali ao Deus do universo, né? Este pensamento, eu quero me casar. E passado algum tempo, eu fui convidada pelo meu cunhado para ser madrinha ali deles. E esse moço, ele veio lá de São Paulo e eu nunca tinha visto na minha vida. Chegou e nós fomos ali na igreja e assinamos ali para o meu cunhado e para minha irmãzinha e fomos ali padrinhos. E depois fomos lá para a festa e nessa festa eu estava ali conversando com os meus conhecidos, com as pessoas que eu fui e ele lá com o pessoal que tinha vindo lá de São Paulo. E de repente, uma das amigas deles que veio lá de São Paulo chega até mim e disse assim, o moço que foi padrinho juntamente com você, ele quer falar com você, ele tá te chamando, ele quer falar com você. E também fez a mesma coisa com ele, chegou ali no moço que eu fui madrinha junto e disse assim, olha, a moça que você foi madrinha com ela quer falar com você, ela está chamando você para conversar. E eu nem imaginei que isso era ação ali já do Deus do universo, era algo ali desta lei da atração, né, que estava já ali acontecendo, porque é assim que eu acredito, é assim que tem acontecido na minha vida. E dali a pouco eu estava ali conversando com aquele moço e ele disse para mim que ele não me chamou para conversar com ele, e eu disse assim, eu também não te chamei para conversar comigo. Então a gente nem tinha ali assunto, não sabia nem o que falar um para o outro. Isso já era ali vindo do Deus do universo para nós.
E ali, aquele moço meio sem saber, ele perguntou assim no final daquela pouca conversa: eu posso ir amanhã lá na sua casa? Que eles iam ficar alguns dias aqui na cidade que nós moramos. Eu disse assim, eu achei estranho, né? Posso ir na minha casa. A gente mal conhecia. E ele perguntou se podia ir na minha casa. Eu disse assim, pode. Sabe, mas eu nunca imaginei que aquele seria o meu esposo. Nunca, mas nunca passou pela minha cabeça, mesmo acontecendo isso, não passou pela minha cabeça. E aquele moço, ele veio na minha casa e, encurtando o papo, que eu vou falar outras coisas, é o João, que nós estamos casados há 31 anos, olha só, 31 anos de casamento. E eu acredito, e esse homem, o João, é um homem trabalhador, assim como eu pedi, um homem honesto, um ótimo pai. E depois que nós casamos também, que eu me engravidei, eu me lembro que eu dizia sempre assim, eu quero uma menina, eu quero uma menina. E eu ficava pensando numa menina. E eu falava assim, é a Juzinha, né? Que é a Julinha. Ela chama Daniela Julian. E eu falava assim, é a Juju, é a Julinha, é a minha Juju, né? E fiquei com aquilo que ia ser menina. E fui ali fazer o ultrassom e quando tive ali a resposta que seria menina. Então, eu creio piamente sim na lei da atração. Eu acredito muito, muito, muito mesmo, quando nós pensamos algumas coisas e a gente fica pensando aquilo acontece. E tantos fatos, tantos mesmo na minha vida tem acontecido desta forma. Até eu gravei um vídeo falando sobre tantas coisas que eu pensei, vai ser assim, e foi da forma em que eu pensei. Então, eu acredito piamente nesta lei da atração. Eu acredito que a lei da atração é assim, eu penso alguma coisa e aquilo ele vai acontecer. E na lei da atração, eu acredito muito, isso não é uma teoria minha, não é um pensamento meu, mas é um estudo feito, que eles dizem assim, que na lei da atração, a palavra não é reconhecida. Porque olha só que legal, se eu falar para você agora assim, não pensa em um carro vermelho, no que você pensou? No carro vermelho. Então ela não conhece, esta lei não conhece a palavra não. Se eu falar assim, eu não quero me atrasar no serviço, é como se eu falasse, eu vou me atrasar no serviço, eu quero me atrasar no serviço. Não conhece a palavra não, ela não reconhece, e só o desejo. Então muitas das vezes, a gente sem saber disso, a gente fica falando assim, eu não quero que meu filho faça dessa forma, eu não quero que meu marido ache desse jeito, eu não quero tal. Então, lembre-se e coloca em prática aí, né? Se der certo, deu, se não der também você não vai perder nada, mas experimente aí não usar essa palavra não. Eu me lembro que eu conheci um moço, e até engraçado, um vendedor, e ele, faz muitos anos atrás, e esse moço, ele chegava perto e falava assim, pois sim, e as pessoas geralmente falam, pois não, e ele falava assim, pois sim. É tão interessante, e é bem lá atrás esse daí, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre leis atrativas, mas é algo assim que me interessa muito e que eu vejo que sempre tem acontecido. E hoje, graças a Deus, eu não trabalho, eu não preciso trabalhar fora. E tantos fatos, né, que eu até... Se você ver o vídeo aí, quando eu queria, porque eu queria uma casa. E a gente não tinha condições de comprar uma casa, e eu queria uma casa, que é esta casa que nós moramos aqui. E eu falava, eu quero uma casa, eu quero uma casa, eu quero uma casa. E dá uma olhadinha nos meus vídeos, você vai ver como que a gente conseguiu esta casa. Então eu acredito realmente na lei da atração. Eu acredito, a lei da atração, ela não é nada religioso, ela é independente de religião, ela sempre acontece. E talvez pessoas que é muito religiosa, ela não compreende o que é isso. É uma lei assim como a lei da gravidade, a lei da atração, tudo isso, né? A lei da fé. A fé é assim, para que aconteça, eu tenho que crer. Então, existe regras, existe uma lei. Então,
eu compreendo desta forma, exatamente desta forma. Eu vou estar falando um pouquinho sobre um personagem da Bíblia que chamava Ana. Ela queria um filho e ela pede para Deus um filho. E ali Ana, ela fez um voto para Deus que ela queria um filho. E quando ela pediu, tem um versículo que diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, né? E ali ela pediu e fala assim que quando nós pedimos, nós recebemos. E ali ela pede, mas ela pede, ela estava ali meia triste, meia chorosa, e chegou um homem, o sacerdote ali diante dela e falou, mas por que você tá assim, tal, né? E ela falou assim, eu tô assim porque sou uma mulher amargurada, tal, que eu pedi a Deus um filho. E ali ela teve um diálogo ali com aquele sacerdote e ele diz assim, vai em paz e o Deus de Israel conceda o teu pedido. E aquela mulher, ela foi embora alegre com apenas uma palavra, e aquele pedido que ela fez a Deus foi atendido. Então, peça, né? Ele diz assim, ó, o que queres que eu te faça? Peça e eu te darei. E eu creio que essa voz é universal, é de Deus para mim, é de Deus para você. E quando eu falo Deus, nunca ninguém viu Deus. Eu compreendo Deus, eu compreendo, e talvez tenha alguns questionamentos, mas não me importa, que o Senhor conhece o meu coração. Eu compreendo Deus como uma mente universal do Todo-Poderoso, a sabedoria que criou todas as coisas, é a fonte da sabedoria. Para mim, este ser tão incompreensível, eu o chamo do meu Pai, eu o chamo de Deus, eu chamo de Criador, e este é o mesmo aí o Deus do universo que tantas pessoas têm colocado aí a sua confiança. Então, acredite na lei da atração. A lei da atração, ela funciona. E eu acredito sim que tem algumas regras, eu acredito mesmo, né? Porque tipo assim, ó, se eu dou alguma coisa, eu vou receber aquilo em troca. E pode ser algo bom ou ruim, né? Se eu dou dinheiro para as pessoas, é como se eu estivesse ali plantando. Se eu dou dinheiro para uma pessoa necessitada, é como se eu estivesse ali no reino espiritual ou no universo, eu estivesse ali dando, e aquilo vai voltar para mim mesmo. Então, quando eu dou dinheiro, o dinheiro ele vai voltar para mim, sabe? Quando eu faço, ele vai voltar. Ali tem um versículo muito bonito que fala assim, ó, quando a sua mão direita dá, que a esquerda não precisa ficar sabendo. Por quê? Porque vai vir do universo a resposta. Então acredite sim nas leis universais. Eu creio piamente nas leis universais, e mais uma vez eu digo, é independente de religião. Essas leis estão regendo assim, ó, mas constantemente, né? Tinha também lá um jovem chamado Davi, e todos estavam com medo do gigante, porque todos, ele estava ali afrontando o povo de Deus, e Davi lá, um rapazinho bem, né, como eu compreendo ali, ruivo, baixinho, chega lá assim, e diz assim, mas quem é esse gigante? Quer dizer assim, ó, eu posso vencer ele, né, com o poder do Deus do universo, porque Davi não colocava confiança nele, mas ele acreditava ali que o Deus do universo lhe daria vitória, né? E se você ler lá a história, Davi, ele vence o gigante com apenas uma pedrinha colocada numa funda, que vai ali num vão que tinha assim ali naquela armadura, e aquele gigante cai, porque ele acreditou. Então acredite nessas leis universais. Eu creio sim. Eu não sou uma pessoa religiosa. Quando eu digo assim que eu não sou religiosa, talvez você não compreende. Você diz assim, mas você só fala da Bíblia, você não crê em Deus, porque isso para mim não é religião. Deus, ele é universal, sabe? Se eu tenho uma religião ou se eu não tenho uma religião, Deus existe. E eu acredito no meu Senhor, não como uma religiosa, mas como acreditando que eu sou um ser criado por Ele, e eu existo aqui, e Ele é o meu Pai, independente se eu tenho uma religião ou se eu não tenho uma religião. Então compreenda, Deus não é religião, a palavra para mim não é uma religião, mas é uma crença que eu acredito que nós estamos aqui independente de religião, é a vida, tá bom? Que você possa compreender e faça prova aí da lei da atração.
Quais são os seus desejos, né? Como ele diz, o que queres que eu te faça? O universo pergunta isso para você. O que queres que eu te faça, né? Dê e será lhe dado. Então, se você quer receber alguma coisa, dá primeiro e você vai receber em dobro, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e muito em breve eu vou colocar aí outros vídeos com outros assuntos que eu gravo e talvez eu coloco ali 2, 3 vídeos no mesmo dia no ar, porque eu gravo às vezes vários vídeos e depois eu vou colocando ali. Eu espero que tenha te ajudado. E a lei da atração, faça a prova aí, ó. Ela existe, ela é autêntica e nada foi criado pela carne, mas sim por Deus, pela palavra. Tudo existe e tudo sempre existirá e será criado por Deus, pela palavra. Até mais. Tchau, tchau.